amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Então, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E aqui nós dissemos que somos realmente uma caravana. Hoje tem aqui a Suzelei, tem eu, tem o Gerson, tem o Noah, tem o Carlos, tem o Wagner, tem o Joaquim, é a Maria Kobayashi, a Zumira, a Fabiana, o Enio, a Marli, o Richard. Então, muito bem-vindo a todos e a todos que também nos acompanham aí em casa. Não esqueçam de colocar a água para que seja fluidificada durante e ao final do nosso evangelho de hoje. Lembrando que o nosso evangelho ele é feito sempre de forma sequencial, que hoje daremos continuidade aí ao capítulo 5, que é o maior capítulo do evangelho. Então, para nós iniciarmos os nossos estudos e reflexões de hoje, a Suzelei vai trazer uma leitura inicial. Pode ser, Suzelei? Sim, boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, Chico Xavier, capítulo 109. Busquemos a eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo 2 Coríntios 4,16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembramo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor do teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Excelente, obrigada, Suzelei. Então, convido todos nós agora e quem está nos acompanhando, convido a todos, se sentirem confortáveis, a fechar os seus olhos, onde neste momento vamos nos conectando com a espiritualidade amiga,
onde desde já agradecemos ao nosso anjo da guarda, nosso anjo que nos acompanha por toda essa encarnação, essa nossa jornada evolutiva. Vamos exercendo a nossa gratidão. E assim vamos agradecendo aos nossos mentores, amigos espirituais, que nos proporcionaram esse dia de hoje e esse momento do nosso Evangelho. Vamos assim agradecendo a nossa Maria Santíssima, a nossa Mãe Maria, ela que nos acolhe todos os dias com seu manto azul de luz. E assim, em agradecimento por essa luz de Maria, todos os dias, nós fazemos a prece. Ave Maria, cheia de graças, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade. E assim, chegamos até o seu Filho, Jesus, onde somos agradecidos pelo seu amor, pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos, Jesus. Agradecidos que somos, nós vamos chegando até Deus, nosso Pai, agradecendo pelo dom da vida, por esta oportunidade terrena. E em forma de agradecimento, fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. E assim, começamos o nosso evangelho de hoje. Gerson, você quer ler? Deixa eu ficar com Noah. Perda de entes queridos, mortes prematuras. Samson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens antes dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que é forte e tem a vida pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos repletos de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Fere o coração de uma mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidades de vos elevar, para compreender que o bem está normalmente onde credes ver o mal. A sábia previdência onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, afligir-vos com penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e o que acontece tem a sua razão de ser. Se examinardes melhor todas as dores que vos atingem, nela encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Acreditai-me, a morte é preferível, mesmo
para alguém de 20 anos, a estes desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, ferem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura é frequentemente uma grande bênção que Deus concede àqueles que partem e se encontram, assim, preservados das misérias da vida ou das seduções que poderiam acarretar a sua perda. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. Mas de quais esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e riqueza? Sempre essa visão estreita que não consegue se elevar acima da matéria. Sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo a sua ótica? Quem vos garante que ela não teria sido plena de amarguras? Menosprezais as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele fique para sofrer convosco? Compreende-se essa dor entre aqueles que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada de seu envoltório material. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossas lembranças embriagam-lhes de alegria. Contudo, também vossas dores insensatas os afligem, pois denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vossos corações, chamando esses entes queridos, e se ordenes a Deus para abençoar, vós mesmos sentireis as consolações grandiosas que secam as lágrimas, e essas aspirações encantadoras que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Uma mensagem aqui para nós que estamos, né, materializados, estamos aqui encarnados. Difícil lidar com essa perda, com a perda de um ente, né? É difícil a gente confrontar os nossos valores aqui com os valores do mundo do outro lado, né? Mas essa é a dica. É isso que acontece, que vai acontecer com todos nós. É isso mesmo, Gerson. Nós estamos aqui no capítulo 5, que fala de bem-aventurados os aflitos. Então, nós estamos na parte que fala as instruções dos espíritos protetores, as instruções desses espíritos sobre a perda, né, de pessoas amadas. E esse espírito que trouxe, em alguns vem escrito Sansão, outros vem escrito Sanson, né, que ele se identifica desta forma como um antigo membro da Sociedade Espírita Parisiense, onde Kardec participava.
E ele tem uma parte assim muito interessante que ele, antes de morrer, ele teve vários sofrimentos, e sofrimentos cruéis mesmo. E ele fez uma carta para Kardec, dizendo que quando ele morresse, que Kardec já evocasse o espírito dele o mais rápido possível, porque ele tinha muita sede de ajudar, né, de auxiliar em todos esses estudos que Kardec fazia. Então, ele fez essa solicitação para Kardec e assim foi feito. Quando ele faleceu, Kardec foi com alguns alguns missionários de lá, né, que eram da sociedade parisiense também, e foram até onde estava o corpo de Sanson. E Sanson, e logo depois de 8 horas da morte dele, ele conseguiu dar a sua primeira comunicação. E ele já estava lúcido, porque Sanson, ele, com essa identificação, né, que ele nos deu, ele era um homem muito inteligente. E Kardec dizia que ele era um homem de bem, né? Sempre no caminho do bem, tinha bom humor, era difícil até ele se aborrecer, e realmente ele veio para nos auxiliar. Tanto que quando a gente chegar no capítulo 11, a gente vai ver que tem uma mensagem linda dele, que fala sobre a lei do amor também, né? Então, e essa mensagem que ele nos trouxe aqui, quando a gente fala assim de mortes prematuras, existem vários tipos de mortes prematuras. Pode ser de suicídio, pode ser de uma eutanásia, pode ser de um aborto. Mas o que o Espírito aqui, né, o que o Evangelho está aqui nos explicando dessa morte prematura, é aquela que Deus, né, é com a vontade ali de Deus, é que já está programado, porque a gente já tem esse conhecimento de que cada espírito, ele vem aqui com o seu projeto reencarnatório. Então, é dessa morte que ele está falando, né? Então, assim, ele nos alerta sempre aí para que confiemos em Deus, que tenhamos fé, né? Nessa lei de Deus, essa lei divina, que ele não quer o mal. Mas a gente, eu sempre falava, hoje eu vou amenizando um pouco, mas a gente ainda não é muito preparado para a morte, né? A gente é preparado para nascer, viver, evoluir, mas da morte a gente ainda não fala, então a gente ainda sente muita dor, né? E a saudade é legítimo ter saudade, né? Ter os corações saudosos. Que a gente fala que a saudade é a memória do amor. Cleide, você abriu seu microfone, pode falar. Ah, sim, só alguns comentários, né? Porque acerca do que está escrito aqui, que nem ele fala, né? Quando morre na tenra idade, né? Morre cedo. É, o que é morrer cedo, né? Porque assim, a gente sabe que o espírito, ele não tem idade. Por exemplo, essa criança que está aí, ele está num corpo de uma criança, mas que idade que tem? Qual é a idade dele, né? Então, assim, qual é a missão dele? A missão dele é de 1 ano, 2 anos, 10, 30, 50, 100? Só Deus sabe. E ele que programou lá antes de vir, né? Então, às vezes, quando a gente está fora do espiritismo, fora do estudo, a gente não sabe disso. Então, aí fica mais difícil. Por que Deus? Por que não era hora? Não sei o quê. Se revolta. Quando a gente já conhece um pouco o espiritismo, a gente já fala, nossa, né? Cumpriu a missão, né? Por quê? A gente já se questiona para querer saber, nossa, qual será? Por que será que, né? Ele ficou tão pouco tempo, né? Qual era o resgate, né?
é como você falou, a gente chora, sim, sente saudade, sim, mesmo a gente sabendo que a separação é só de corpo, né? Porque a gente sabe que eles estão aqui do nosso lado, eles, eles também sentem a saudade da gente, que a gente sente deles, né? A gente sabe que vai reencontrá-los também. A gente também sabe que já estava com eles lá do outro lado, combinamos de vir para cá. Então, assim, para mim, nesse assunto, o Espiritismo é muito consolador, muito. Quando a gente conhece, a gente sofre sim, porque são entes queridos, né? Pode ser filho, pode ser pai, mãe, irmão, a gente sofre sim, sente saudade, sim, mas a gente tem aquela coisa que a gente já aprendeu a trabalhar aqui no nosso coração. O que que é, gente? A Imortalidade. resignação. Que o Evangelho ensina tanto a gente? A resignação e aceitar, porque Deus faz tudo direitinho. Não cabe a gente ficar questionando, é ter fé e aceitar, porque tudo que acontece é também a gente já viu, tem um propósito, né? Então era Isso. justiça, sim. Às vezes as pessoas perguntam, mas que justiça é essa? Sim, é justiça, sim. Não cabe a gente saber agora, mas lá na frente a gente vai saber. Então, tudo tem uma resposta que a gente ainda não pode ainda ter, mas vai chegar um momento que a gente vai ter. Então, tá tudo certo, tá tudo certo. Tá certo também sofrer, tá certo chorar, tá certo sentir saudade, só não tá certo se revoltar, né? Porque a gente se revoltando, sofre a gente, é um sofrimento inútil, porque não muda nada, e sofre quem tá lá, do outro lado, porque também tá vendo, né? E não consegue prosseguir. E uma das coisas que você falou, Cleide, a resignação, e também lembrarmos, e hoje a gente já tem esse estudo da imortalidade da alma. Então, não existe essa morte, né? Só existe a morte física. E foi isso que me auxiliou bastante, inclusive até os estudos do Livro dos Espíritos, que quando explica que após a morte o espírito ele se sente bem porque ele se livrou daquele invólucro que é pesado, o corpo Peso, físico é é, pesado, né? Então ele se sente livre. Então é uma das coisas assim que me consolou bastante quando nossos entes queridos partiram. exatamente. Nós sentimos na pele, né? E você Sim. comentou de Sansão, só um pedacinho, gente, desculpa, mas só vou fazer um comentário sobre Sansão. No meu livro, ele está Sansão, Sansão mesmo. E assim, foi primordial a atitude do Sansão, né? As mensagens que ele mandou são maravilhosas, né? Porque ele fala com a gente, porque ele entende a gente, ele já era um estudioso aqui. Então, as mensagens que ele traz é só para confirmar os estudos, né? E, essa carta que você comentou que ele deixou, foi 2 anos antes dele falecer. Foi um propósito que ele fez com Kardec. Que lindo, né? E assim, foi logo depois dele falecer. É tanto que ele conseguiu falar bem pouco, e na carta ele falou: eu ainda estou meio sonolento, eu não estou conseguindo falar muito, vou falar bem pouco, mas é tudo que a gente já aprendeu, né? Então, assim, é mais uma confirmação de que a vida continua. Então, eu vejo assim também essa frase dele, né? Por que vedes o mal onde está o bem? Então, a gente pensa assim, é até fácil, muitas vezes, a gente falar, mas você se coloca no lugar da mãe, né? Por mais conhecimentos que ela tenha, por mais sentimentos que ela tenha,
Tanto é que o Chico Xavier se dedicou a um trabalho lindo, maravilhoso, né? De consolação a essas mães, né? Que não se conformavam, que não entendiam, né? A humanidade sempre fala, não, os pais não podem enterrar seus filhos, e não é assim, né? Cada ser humano tem o seu fluido vital e vai viver aquele tempo. Então, eu me coloco, eu tenho 3 filhos, eu tenho os netos, eu me coloco nesse lugar dessas mães. Não é fácil, né? Essa resignação é uma prova imensa, uma prova dura, mas se você for pensar, como ele mesmo colocou, quantas coisas ruins ele vai se livrar, né? Nessa morte prematura. Ele não vai ir para longe. Ele não morreu, ele é eterno, ele está ao lado, né? Ontem foi aniversário do meu irmão. Meu irmão vai fazer 5 anos que faleceu também, né? Já tinha idade, mas a certeza absoluta que ele permanece ao meu lado é imensa, mas não tem como não sofrer também, né? Principalmente uma mãe. Eu fico imaginando, né? A dor dessa perda, por mais conhecimentos que ela tenha. Então, a gratidão dessas mães a Chico Xavier, que nas mães espíritas, né, ajudou tanto, né? É isso mesmo, Suzeli. E até recomendo para quem não assistiu, quem assistiu, é legal também assistir de novo, As Mães de Chico. É muito bom. É lindo. E tem um livro também, aliás, ele tem vários trabalhos sobre as mães, sobre os filhos que já foram, né? Porque, como a Suzeli falou, realmente acho que é difícil. Eu não posso dizer que é o mais, porque para mim o mais difícil foi perder os pais, né? Mas cada um dá o tamanho da sua dor, né? É pessoal, né? Mas como é difícil também, ele tem vários trabalhos sobre as mães que perderam os filhos. Tem um livro maravilhoso que, nossa, mudou a vida de muitas pessoas, inclusive tem uma história do Sul, né? Mais para frente a gente pode até falar sobre essa história que foi maravilhosa de um menino que veio falar com os pais. Eles eram abastados e eles conseguiram melhorar a vida de outras pessoas mais necessitadas, porque o menino veio de lá para falar como é a vida lá e pedir para os pais não sofrerem. Pediu para os pais, em vez de sofrerem, fazer ações beneficentes. É lindo essa história, gente. Mais para frente a gente pode contar, se vocês quiserem. Super combinado, tá anotado aqui, hein, Cleide? Legal. E assim, é do Sul, é uma história muito linda mesmo. Perfeito, tá anotado. Tá Então, bom. como ninguém mais também abriu aqui o microfone, já chegamos aqui ao final do nosso Evangelho no Lar, onde a Suzelei vai trazer para nós a prece final com a fluidificação de nossas águas. Pode ser já, Suzelei? Sim. Então, agora, serenando nossa mente, acalmando nosso corpo físico, procurando uma posição bem relaxada, vamos nos elevando e vamos praticar a nossa caridade, que é as nossas vibrações, tirando de nós aquilo que temos de melhor para doarmos. Então, vibrando por todo esse universo, vibrando por todo o planeta Terra, por todos os países, principalmente os países em guerras, em desastres naturais, vibrando pelo nosso Brasil, pedindo a paz nesse momento onde há tanta briga política, tantas famílias se desentendendo por questões políticas, por questões de futebol, por questões religiosas, que ele se acalme,
toda a população brasileira tenha mais paz, tenha mais serenidade, que os nossos políticos, com as suas canetas na mão, sejam confortados pela espiritualidade maior para fazerem aquilo que é melhor para o povo brasileiro, principalmente o povo mais sofrido, vibrando intensamente por todos os doentes, nos seus leitos de dores, doentes da alma, do corpo físico, vibrando por todos aqueles sem lar, aprisionados em vícios, sem emprego, sem um lar, sem um alimento. Que Deus forneça uma luz a ele pela regeneração deles, vibrando por todos os lares, principalmente os lares em desarmonia. Que Jesus entre em cada um deles, renovando forças, renovando energias, vibrando pelos lares dos nossos amigos, dos que se dizem inimigos, dos nossos parentes. E nesse momento, vibrando por aquela pessoa que não sai da nossa mente, que Deus os abrace, se for mais de uma, o abrace, os abençoa. Nesse momento também, pedindo a Jesus que adentre a nossa casa, que percorra todos os cômodos, abençoando, iluminando, deixando sua luz. E nesse momento, pegamos a nossa água e pedimos as vibrações, que sejam colocado o lenitivo, o remédio necessário a cada um dos nossos familiares, a nós mesmos, para que ao bebermos essa água, tenhamos uma noite tranquila, uma semana tranquila, rendendo graças a Deus, pedindo, agradecendo aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, a Jesus, a todos aqueles que fazem o Evangelho conosco, prometendo voltar na próxima semana, nesse mesmo horário. Graças a Deus, que assim seja.